Olá! Hoje nós teremos mais uma aula de história, hoje tratando de Segundo Reinado, política interna, política externa, economia e crise do Império. Mais uma vez eu, professor Paulo Roberto, e o professor Eliassim, que está conosco. Olá, professor! Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma oportunidade para a gente estudar um pouco mais de história. Professor Eliassim, o Segundo Reinado é um período bastante interessante da nossa história. É um período que vai de 1840 a 1889, né, e compreende o reinado do imperador Dom Pedro II, desde que ele chega ao trono pelo golpe da maioridade, em 1840, até a sua deposição pelo golpe da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Esse é um período da nossa história em que nós temos dois partidos políticos, né, professor? Vamos começar falando por eles, falando do Partido Conservador e do Partido Liberal? Sim, em relação à atuação política, é importante a gente destacar que no Segundo Reinado nós temos uma atuação de dois grupos, dois partidos, os conservadores e os liberais, Partido Conservador e Partido Liberal. Ficou famosa uma frase, Paulo e queridos alunos, muito dita na época para ironizar a atuação desses dois grupos, que dizia o seguinte: nada mais conservador do que um liberal no poder, ou nada mais liberal do que um conservador no poder. Isso é importante para entender a atuação dos dois partidos. Os conservadores são monarquistas, mas os liberais também. Os conservadores defendem a escravidão, mas os liberais também. Os dois defendem interesses da classe dominante, que seria a elite agrária e os grandes comerciantes. Mas se os dois são tão semelhantes, qual seria então a divergência? A divergência principal era que, para os conservadores, se defendia uma maior centralização do poder. As decisões Exatamente. deveriam ser tomadas a partir da capital, no Rio de Janeiro. Para os liberais, se defendia uma maior descentralização do poder, ou seja, as decisões deveriam ser tomadas nas províncias, dando maior poder para as autoridades e para a elite local nas províncias. No mais, o que caracteriza o que ficou conhecido também como conciliação, né, muito bem feita pelo Dom Pedro II, era exatamente os interesses semelhantes dos dois grupos. São farinha do mesmo saco? Aparentemente, sim, né? Exatamente. Divergiam em um único aspecto. Ou o poder Exato. fica concentrado no Rio de Janeiro, né, que defendia os conservadores, enquanto os liberais defendiam um poder mais próximo das pessoas, com assembleias legislativas nas províncias que tivesse o poder de estabelecer leis provinciais, juiz de paz com mais poder, né, que inclusive foi revogado depois pelo regresso conservador do Araújo Alves no período anterior, na regência, mas basicamente a diferença entre eles é essa, né? Fora isso, ele é assim, ambos, liberais e conservadores, defendem a monarquia, a grande propriedade rural, a escravidão, em suma, o status quo, né? Acho que nós tivemos um problema de conexão. Nós tivemos um problema de conexão com o professor Eliassim. Vamos ver se ele volta. Mas voltando aqui, então, à questão, conservadores e liberais defendem basicamente as mesmas coisas, né? A diferença fundamental entre eles, ou melhor, o que os diferencia, é que para os conservadores... Professor, de volta? Voltamos. Voltamos. Mas eu dizia aqui para os meninos o Voltamos. seguinte: conservadores e liberais defendem basicamente as mesmas coisas, exceto uma, né, que é o que os diferencia. Ou o poder fica centralizado no Rio, ou o poder fica mais próximo das pessoas, né? Liberais defendem o poder mais próximo do povo, conservadores um poder mais distante das pessoas, consequentemente mais centralizado na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil e sede da corte, né? Exato. Professor, nós tivemos aqui, a partir de 1847, um parlamentarismo às avessas, que é um fato, um episódio interessante também do Segundo Reinado, né?
O nosso parlamentarismo prescindia de parlamento? Então, em 1847, Dom Pedro II toma a decisão de criar o cargo de presidente do Conselho de Ministros, o que seria equivalente ao cargo de primeiro-ministro. Isso acabou inaugurando uma fase do Império, no Segundo Reinado, que seria o parlamentarismo brasileiro. No entanto, como ficou consagrado, né, parlamentarismo às avessas, o fato de nós termos no Brasil, pela Constituição de 1824, 4 poderes, e o poder moderador, que dava plenos poderes a Dom Pedro II para governar, fez com que, durante essa fase do parlamentarismo ao longo do Segundo Reinado, Dom Pedro II tivesse mais poderes que o próprio primeiro-ministro. Exatamente ao contrário, às avessas do que acontece, por exemplo, no modelo clássico de parlamentarismo, que é o modelo inglês, onde o rei é o chefe do Estado, ou a rainha, né? E o primeiro-ministro é chefe de governo. No Brasil, sim, o Dom Pedro II, pelo poder moderador, ele podia, inclusive, nomear o próprio primeiro-ministro. Isso podia trocar o primeiro-ministro, se assim achasse necessário, fazendo com que o nosso parlamentarismo fosse exatamente ao contrário daquilo que seria o modelo clássico de parlamentarismo. No modelo clássico, o partido mais votado nas eleições parlamentares escolhe o seu líder para ser o primeiro-ministro. No nosso parlamentarismo, e por isso que ele era às avessas, porque o parlamento não fazia essa escolha, quem fazia a escolha do primeiro-ministro era o próprio imperador Dom Pedro II, né? E houve, nesse momento, a partir desse momento, uma gangorra, né, professor Eliassi? Sim. Sempre que você tinha um conservador como presidente do Conselho de Ministros, o equivalente a primeiro-ministro, você tinha os liberais na oposição. Quando os liberais eram alçados ao poder pelo imperador, escolhendo um deles para ser o presidente do Conselho de Ministros, os conservadores é que passavam para a oposição. Né? É a gangorra do Segundo Reinado. Né? Exatamente, é aquilo que a gente falava agora mesmo sobre a questão dos conservadores e liberais, né? Há um certo equilíbrio, se coloca uma questão ligada ao equilíbrio político, à conciliação, agradando ao mesmo tempo conservadores e liberais, permitindo que eles participassem do poder, mas com o imperador à frente por meio do poder moderador. E nesse Segundo Reinado, professor, tratando agora de economia, o episódio mais importante é a expansão cafeeira, não é? Sim. O que acontece de mais importante no Segundo Reinado com relação à economia é o café se tornar o nosso principal produto de exportação. A grande novidade da economia do Segundo Reinado é a expansão cafeeira. Importante a gente lembrar que, ao longo do Império, desde a independência até a proclamação da República, nós temos uma opção econômica por manter aquela estrutura com base no sistema plantation, a grande lavoura escravista voltada para a exportação. O café, inclusive, ele vai estar inserido nesse contexto. No entanto, a grande novidade é a expansão cafeeira, no momento em que no Brasil nós temos produtos que estavam já em decadência, com dificuldades, como a cana-de-açúcar, a mineração, que já tinha passado, né, já estava também no processo de decadência, e de repente surge o café, um produto novo, né, a partir da África, popularizado pelos árabes, né, e a partir daí ganha o mercado consumidor externo, especialmente no contexto da Revolução Industrial na Europa, inclusive a propaganda do café era exatamente ser uma planta, uma bebida revigorante, uma bebida que ajuda o trabalhador a manter aquelas 12, 14 horas de trabalho nas fábricas, né? E ele se torna um grande produto. A partir ali do Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, alcançando o Oeste Paulista, rapidamente o café vai assumir a dianteira das exportações no Brasil e, sem dúvida, foi um diferencial durante todo o Segundo Reinado. Vai ajudar muito no equilíbrio das finanças do Segundo Reinado, inclusive ajudando até na questão do nosso surto industrial, né, que também houve durante o Segundo Reinado, não era prioridade do governo, mas também com recursos vindo das exportações do café. É interessante, quando a gente trata dessa expansão cafeeira, tratar de algumas questões que estão a ela
ligadas, né? Por exemplo, a expansão, ou melhor, o surgimento da ferrovia no Brasil, né? As ferrovias passavam por dentro das fazendas de café, e as primeiras ferrovias foram construídas no Brasil com esse propósito, né? Levar o café das áreas produtoras até o Porto de Santos, né? Esse é um aspecto importante da cafeicultura, o desenvolvimento da própria cidade de São Paulo, né? O surgimento daquele grupo que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que também é sociólogo, como sociólogo, ele disse que é o primeiro grupo de capitalistas brasileiros, né? O primeiro capitalista brasileiro, eu acho digno desse nome, é o Barão de Mauá, né? Defensor do trabalho livre, da economia de mercado, é um sujeito que daqui a pouco a gente vai falar mais dele. Mas o primeiro grupo de capitalistas no Brasil, que a gente pode considerar mesmo capitalistas, são esses cafeicultores do Oeste Paulista. Né? O nosso aluno localizar, o Oeste Paulista, a região cafeeira, né, mais rica do país no século XIX, era essa região que vai de Campinas a Ribeirão Preto. E esse pessoal diversificava os investimentos, investia uma parte daquilo que lucravam com o café na própria cafeicultura, mas investiam também em outros negócios, participação em ferrovias, em abertura de loteamentos em São Paulo, né, implantação de casas bancárias. O café tem uma importância muito grande na economia do Segundo Reinado, né, professor? Muito grande. O café, ele imprimiu mudanças significativas, né? Como você está lembrando, nós temos uma diferença, né? Nós temos uma elite cafeeira, por exemplo, no Vale do Paraíba, que é uma elite cafeeira mais tradicional, né? Que é bastante ligada ainda àquele modelo que a gente chama de plantation, mais tradicionalista, escravista, no modelo mais antigo. E nós temos essa elite cafeeira, ou burguesia cafeeira, como alguns autores chamam, no Oeste Paulista, né? Que é exatamente esse grupo que você está comentando, que tem uma visão ampla da importância da economia cafeeira, que começa, inclusive, a incentivar o trabalho livre nas suas fazendas, no interior de São Paulo, né? Que também começam também a ter casas nas cidades, né? A gente tem ali a história da Avenida Paulista, que é bastante conhecida, né? Em que nós temos grandes produtores de café que tinham fazendas no interior, mas que também tinham suas casas, suas mansões ali na Avenida Paulista, lá nas suas origens, né? Então você tem dois grupos e esse que você está lembrando muito bem do Oeste Paulista com uma mentalidade mais moderna, né? Podemos dizer assim. E o Barão de Mauá? É uma figura interessantíssima no Segundo Reinado, né? Um sujeito pobre, órfão, criado por um tio, e que é um self-made man, né? Os americanos gostam dessa expressão, mas ele é o nosso self-made man, pai da industrialização do Brasil, né? Exatamente, Irineu Evangelista de Souza, né? Self-made man, um homem que teve uma visão liberal legítima, né? Não aquele liberalismo que a gente até falava, o liberal junto ali com os conservadores, né? Que era mais para manter o status quo dominante na época, mas um liberal no sentido literal do termo, influenciado pelos economistas clássicos ingleses, principalmente, influenciado pelas ideias da Revolução Industrial. Ele foi no Brasil, alguém de vanguarda nesse contexto. Teve vários empreendimentos, né, ferrovia, depois iluminação a gás, foi ele que fez estendeu o cabo telegráfico oceânico para o Brasil, teve bancos, enfim, era um árduo defensor também da abolição da escravidão, né, era um abolicionista convicto, que acreditava que o trabalho assalariado era uma via de desenvolvimento, né, um personagem extremamente importante, mas que bateu de frente exatamente com aquela mentalidade um pouco mais retrógrada, escravista, da lavoura de exportação, acabou perdendo aristocrática, né? Aristocrática, exatamente. Acabou perdendo apoios importantes que ele tinha dentro do país, financiamentos, perdeu o apoio, inclusive, de Dom Pedro II, muito ligado àquela nobreza agrária mais tradicional, aristocrática, e teve dificuldades imensas, indo à falência, uma experiência importantíssima durante o Segundo Reinado, mas que teve um fim que não foi muito bom. Barão de Mauá é uma pessoa à frente do seu tempo, né?
ele já estava no Brasil dos anos 1950, né? Ele Exato. pensava com uma cabeça já bem diferente daquela aristocracia que era a elite política brasileira, né? E não só política, mas era econômica também, porque o negócio do Brasil ainda era a produção, né? A agroexportação, melhor dizendo. E o Barão de Mauá já tinha a mentalidade de implantar indústria, de defender o trabalho livre, a livre iniciativa. É um sujeito bem diferente daqueles brasileiros que compunham a nossa elite política e econômica no século XIX. Né? Sim. Professor Eliassi, no século XIX, nós temos também, especialmente a partir de 1850, né? 1850 tem a Lei Eusébio de Queiroz, proibição do tráfico de escravos para o Brasil, né? E aí fica muito claro para todo mundo que a escravidão vai mesmo acabar. Né? A escravidão tem um prazo de validade. Né? O Brasil não tinha, assim como nos Estados Unidos, centros produtores de escravos. Né? O nosso contingente era trazido da África. Com a lei Eusébio de Queiroz, em 1850, a escravidão nossa passa a ter um prazo de validade. E aí começa-se uma nova etapa na nossa força de trabalho, que é a atração de imigrantes. Então, esse é um momento muito importante no Segundo Reinado, que está inserido, inclusive, em todas essas transformações ligadas à expansão cafeeira, essa mudança de mentalidade, né? Especialmente no Oeste Paulista. Nós tínhamos na Europa alguns eventos que contribuíram com a vinda dos imigrantes, especialmente em relação aos alemães e aos italianos, né, que vêm para o Brasil em grande quantidade. Nós tínhamos naquele exato momento as chamadas guerras de unificação, né, unificação alemã, unificação italiana. São países que tinham também contingentes de famílias vivendo não só em situação de conflito, mas também em situação de extrema dificuldade, de pobreza. E o Brasil, aqui no Brasil, se inicia uma grande campanha no processo de transição para o trabalho livre, da escravidão para o trabalho livre, começando com a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, essa opção pelo trabalhador europeu, pelo imigrante europeu. A lavoura cafeeira necessita de mão de obra, e você vê que coincide exatamente o momento em que está havendo a expansão cafeeira, nós temos a proibição do tráfico, no Sim, momento em que há necessidade de mão de obra. No primeiro sim. momento, houve o que nós chamamos de tráfico interno ou interprovincial, né? Mão de obra escrava do Nordeste começa a ser trazida para o Sudeste para suprir as fazendas de café. Isso também rapidamente se esgota, então a Sim. gente começa a lançar a mão da vinda dos imigrantes europeus. Eu só queria fazer um parênteses, Paulo, para lembrar também um contexto que eu acho que é importante naquele momento, que a vinda dos imigrantes europeus também atende a um contexto importante do momento, que são as pseudo-teorias científicas defendendo a superioridade da raça branca europeia sobre os outros povos. Muita Sim. gente se perguntou, bom, se é uma questão de mão de obra, por que a opção foi pelo trabalhador europeu, foi pelo imigrante europeu? É porque naquele momento há uma influência no Brasil e em vários países do mundo dessas pseudo-teorias científicas vindas da Europa, defendendo a superioridade do branco europeu. Então aí a ideia de se juntar ao útil ao agradável, né? Precisamos de mão de obra e queremos uma mão de obra, na visão da época, qualificada e que seja considerada Uma do ponto de raça vista, superior. lembrando aqui a teoria, por exemplo, do darwinismo social, que dizia o Sim, branco europeu sim. superior aos outros povos, então vamos trazê-los para cá. Uma tentativa de embranquecimento, né, da sociedade brasileira. Sim, exatamente, né? Porque uma dúvida que o aluno tem é por que não utilizar o ex-escravizado agora livre como força de trabalho, né? Por que não contratar o ex-escravizado como trabalhador livre assalariado? É porque havia a ideia de se branquear a população brasileira, né? Numa época em que acreditava na existência de raças superiores e inferiores, né, o Brasil estaria fadado ao fracasso justamente por ser um povo mestiço, né? Um país que não daria certo por conta da raça do seu povo, não tinha uma raça definida, e aí seria importante
promover para o futuro o branqueamento da população. É óbvio que isso tudo era pseudo, né? Na época era ciência, né? A gente diz que é pseudociência hoje, né? Defendi como ciência. É importante Isso. lembrar Eu que fazia doutorado nisso. Importante lembrar que essas teorias têm uma relação também com o neocolonialismo no século XIX, né, Paulo? Era necessário justificá-lo, né? Exatamente. Era necessário justificar. Nós dominamos os povos da Ásia e da África, nós, europeus, dominamos os povos da África e da Ásia porque somos superiores e temos que civilizá-los, né? Isso justificava. Tá tudo. Na verdade, a história não é uma linha reta, né? Um conjunto de fatos que vão se interligando e essas ideias estavam interligadas nesse mesmo contexto, nesse mesmo momento histórico, né? Cronologicamente falando, nesse mesmo momento se discutia isso para justificar o imperialismo europeu lá na Ásia e na África, né? Professor, já que estamos falando da vinda dos imigrantes para substituir o trabalhador escravizado, vamos tratar então das leis abolicionistas, começando pela a Lei Eusébio de Queiroz, nós já falamos aqui, a lei que proíbe o tráfico intercontinental de escravos, né? Tráfico de escravos internamente continua existindo e, como ele assim já disse, do Nordeste para o Sudeste, a venda de escravos se intensifica depois da Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz não proíbe o tráfico de escravos, ela proíbe o tráfico intercontinental de escravos, porque o restante, o tráfico de escravos dentro do país continua existindo. Tráfico quer dizer um comércio indecoroso, né? Tráfico não quer dizer algo que é ilegal, né? Tráfico é um comércio indecoroso. Claro que hoje existem várias formas de tráfico que são ilegais, né? Mas o sentido de tráfico é esse. Então, o tráfico continua ocorrendo aqui dentro do país. Depois da Lei Eusébio Queiroz, professor, vamos lá. Aí nós temos o que nós chamamos do processo abolicionista. Em 1871, a Lei do Ventre Livre, né, conhecida como Lei do Ventre Livre, que libertava todos os filhos de escravos nascidos a partir dessa lei. É uma lei que nós sabemos que não vai pegar, né? Porque aos 8 anos de idade, a criança que não é considerada escrava deveria, por exemplo, sair da propriedade do senhor, né? O problema é que os seus pais, né, a sua mãe, por exemplo, continuaria sendo escrava. Se a opção fosse para essa criança permanecer na propriedade, ela poderia ficar até os 21 anos de idade, porém pagando com trabalho os supostos custos que teria nessa propriedade, né? Então a gente sabe que a lei do ventre livre, ela na verdade não era para funcionar plenamente. Outra lei que também tem muito semelhante também nesse sentido de que não era para funcionar é a lei dos sexagenários, né, de 1885, que afirmava que os escravos acima dos 60 anos poderiam ser libertos. E aí nós temos dois problemas, né? Um é que nós sabemos que a expectativa de vida na época para o branco não atingia essa idade, já era uma dificuldade, ainda mais para o escravo, né? A maioria morria antes disso, especialmente aqueles escravos de lavoura, aqueles escravos que tinham um trabalho muito pesado, e, ao mesmo tempo, ainda se criou também um dispositivo na lei que dizia que ele era considerado livre, mas que ele deveria trabalhar por mais 5 anos para o seu senhor, da mesma forma para pagar os supostos custos, né, que ele teria dado ao seu senhor ao longo da vida, ao longo daquele período. Quer dizer, então, tanto a lei dos sexagenários quanto a lei do ventre livre são leis que, segundo a gente, era para tapar o sol com a peneira, né? Para atrasar, na verdade, o processo abolicionista. Né? Uma delas é a lei da gargalhada nacional, segundo um cronista da época, né, do sexagenário. E uma outra questão com relação à lei do ventre livre é que não havia registro civil na época. Né? Então, como não tinha registro civil, os registros eram feitos, era registro de batismo, na verdade, era fácil você articular com um sacerdote, com um padre da paróquia, para que ele fizesse o registro com data do nascido depois da lei, com data anterior à lei do ventre livre, não é, professor? O que a gente tem é que alguns senhores se aproveitavam, né, de brechas no sistema para poder burlar muitas vezes, né, porque o que se valia era o registro do nascimento, né, era o batismo. Então a gente tinha essa dificuldade também.
Termina o processo abolicionista com a Lei Áurea, né, em 13 de maio de 1888, aí sim a abolição definitiva da escravidão, assinada pela princesa Isabel. Dom Pedro, nessa época, estava afastado, até por razões de saúde, né, e a princesa Isabel assina a Lei Áurea libertando os escravos. Naturalmente que há toda uma discussão aí que a gente faz em relação ao fato de que apenas liberta os escravos, logicamente um passo importantíssimo, mas é importante também lembrar que o Brasil é o último país das Américas a abolir definitivamente a escravidão. Outra coisa também é a discussão sobre o que se faz depois, né, em relação a esses ex-escravos, né, que são abandonados à própria sorte, sem uma legislação que os protegesse, sem uma legislação que desse a eles uma chance de ter uma vida melhor, mesmo após agora a abolição, né, estando livres, né. Uma outra questão que se coloca é também... É o problema da lei ter tido só 2 artigos, né? Exatamente. Declara-se extinta a escravidão no Brasil, revogam-se, segundo artigo, revogam-se as disposições em contrário. Né? Não houve nenhuma forma de compensação para quem foi liberto, não houve nenhuma política pública de inserção desse grupo social na sociedade ou na economia brasileira. Né? Importante lembrar também que a abolição da escravidão é fruto de um longo processo, né, de movimento abolicionista. Nós temos também a atuação tanto de intelectuais quanto também de pessoas da sociedade. Nós temos também a questão dos próprios escravos, né, as tantas revoltas de escravos ao longo da história brasileira, dos quilombos. Quer dizer, você tem todo um processo. As pressões feitas pela Inglaterra, né, pelo fim do tráfico e depois pela abolição da escravidão, ligada à questão da Revolução Industrial, enfim, culminando na abolição, que é um momento importante também ligado à crise do Império, né, professor Paulo? Sim. Uma vez abolida a escravidão, o imperador Dom Pedro II, a monarquia brasileira perde a última base de sustentação que ela ainda tinha na sociedade, que era justamente a elite escravocrata, né? Havia já, na década de 1850, a perspectiva de que, quando a escravidão acabasse, acabaria a monarquia brasileira. O principal base de sustentação da monarquia no Brasil seria a elite escravista. Né? Uma vez abolida a escravidão, a monarquia, perdendo essa base, não se sustentaria mais, né, professor? Inclusive a elaboração dessas leis, como a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, seria exatamente para isso, né? Para atrasar o máximo possível a abolição final. Você cria uma sensação, olha, estamos fazendo, né? Olha, enfim, a cada 20, 15 anos se faz uma lei nova, que não vai pegar, mas criava aquela sensação de que as coisas estavam acontecendo até chegar à abolição final. Sim. Professor, vamos falar, já que o senhor tratou da Inglaterra, eu acho que a gente pode falar agora da política externa do Estado brasileiro no segundo reinado. Né? A relação nossa principal entre países é a relação com a Inglaterra. Né? O Brasil continuava comendo nas mãos dos ingleses. Exatamente. O personagem mais importante no Brasil no segundo reinado, ligado às relações diplomáticas, era o embaixador inglês no Brasil, William Christie, né? Segundo alguns, ninguém fazia nada sem conversar com William Christie quando se falava de comércio externo, de relações externas no Brasil, né? Mas houve um momento em que o Estado brasileiro tentou recuperar, ou talvez ter pela primeira vez, uma certa autonomia, que foi justamente na questão Christie, né, com o embaixador William Christie. Exatamente. A questão Christie é uma questão diplomática importantíssima no segundo reinado, provoca um fato inédito, que é o rompimento das relações entre o Brasil e a Inglaterra, né, no segundo reinado, completamente inédito. As relações de Dom Pedro II com o embaixador William Christie, elas vão ficando cada vez piores, né? Essa posição do embaixador inglês de fazer determinadas exigências, de ser uma pessoa extremamente arrogante no trato com as autoridades brasileiras, isso vai se agravando. Nós temos episódios como, por exemplo, vou citar 2, né? O afundamento do navio inglês, Príncipe de Gales, em que o embaixador inglês culpa o governo brasileiro por não dar a devida segurança, exige uma indenização aos proprietários da embarcação,
Temos o segundo episódio, que é a prisão de oficiais ingleses no Rio de Janeiro, né, que estavam ali de folga, embriagados e são presos, e o William Christie considera isso uma ofensa contra a Inglaterra, exige uma retratação de Dom Pedro II. Isso tudo foi distanciando a relação com Dom Pedro II, até nós termos um rompimento definitivo das relações, em 1863, né? Nas vésperas quase da Guerra do Paraguai, aí sim as relações entre os dois países voltam à normalidade, né? Até porque estava prestes a começar a Guerra do Paraguai. Sim, sim. Já que falamos da Guerra do Paraguai, vamos para ela, né? A Guerra do Paraguai, que é o maior conflito do qual o Brasil participou como protagonista em toda a sua história, né? Conflito que foi de 1864 a 1870, e daqui a pouco a gente aprofunda nisso, mas de certa forma custou o trono do imperador Dom Pedro II. A Guerra do Paraguai, que para nós é a Guerra do Paraguai, mas para os paraguaios é a Guerra do Brasil, né? Exatamente, exatamente. Cada qual tem a sua versão da história, tem a sua interpretação da história, né? Sim. A questão da disputa na Bacia do Prata é uma questão muito antiga aqui na nossa região, né? Desde da época do Império, desde a época que o Brasil ainda era colônia de Portugal, a gente tem muita disputa, né? Nas fronteiras aqui no sul do Brasil, a chamada Bacia do Prata, e isso vai se intensificando, culminando no Segundo Reinado com a Guerra do Paraguai. Brasil, Uruguai e Argentina se unem, formando a Tríplice Aliança, financiada pela Inglaterra, para fazer a guerra contra o Paraguai. Né? Uma guerra que custou muito ao Paraguai, mas também ao Brasil. Né? Nós vencemos a guerra, a Tríplice Aliança venceu a guerra, mas, como você bem lembrou, as festas da vitória passaram rápido e logo em seguida vem a dívida, uma dívida imensa, né? A dívida externa brasileira praticamente triplicou após a falou uma guerra. palavra importante aí. A Inglaterra financiou a Guerra do Paraguai, né? A Inglaterra financiou, né? A Inglaterra não patrocinou a Guerra do Paraguai, né? Uma vez terminado o conflito, o Brasil tinha uma dívida a ser paga. E essa Exatamente. dívida não era pequena, né, professor? Não. Por isso é que se diz que, após a Guerra do Paraguai, em 1870, começa no Brasil efetivamente o chamado movimento republicano, né? Porque a Guerra do Paraguai, ela produz esse efeito, lógico, deu ao Brasil uma situação, podemos dizer, de hegemonia na América do Sul, uma posição importante na geopolítica da América do Sul, isso é inegável. A guerra termina, inclusive, com Brasil versus Paraguai, né? Argentina e Uruguai retiram-se da Tríplice Aliança e quem vence a guerra é o Brasil, né? É um custo muito alto também para os paraguaios, né, professor? Sim, essa posição de vitória brasileira, ela acaba rapidamente sendo substituída pela questão da dívida, né? E também pelo fato de que há uma mudança dentro do Brasil, que começa inclusive no próprio exército vitorioso, né, que provoca o que nós chamamos de questão militar no Brasil, né, após a Guerra do Paraguai, ligada à crise do Império. Questão militar, a questão religiosa, né, são as questões aí e mais a abolição da escravatura, são as três questões finais, né, vamos dizer, é o ato final do Império no Brasil, né? A questão da pós-guerra do Paraguai, a questão militar, a questão religiosa com a Igreja Católica, a prisão de 2 bispos, e depois a revogação da prisão, né? E a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888, né? Esses 3 episódios aí compõem a crise do Império, né, professor? Exatamente. Questão social, questão militar, questão religiosa, né? Como você disse antes, isso está na base da formação do Império Brasileiro, desde a independência, né? São questões com as quais Dom Pedro II tenta lidar naquele momento em que estava acontecendo, mas não tem volta mais, né? O importante é a gente lembrar também a influência do ideal republicano muito forte, somada à questão também da filosofia positivista, né, muito forte no Brasil. Introduzido no Exército Brasileiro pelo Benjamin Constant.
né? Professor de matemática da Escola Militar da Praia Vermelha, e que vai seduzir os jovens oficiais do Exército, né? E depois vai conquistar a ala mais antiga do Exército Brasileiro, a qual pertencia o Marechal Deodoro da Fonseca, né? O Exército foi, depois da Guerra do Paraguai, visto como herói pela sociedade brasileira e passa a interferir na política, né, professor? Essa mudança de posicionamento do Exército após a Guerra do Paraguai é muito importante, né? Até para entender a própria proclamação da República, né? Como você disse, esses fatos dentro do mesmo contexto, a mudança de mentalidade militar, uma maior participação política influenciada pelo ideal republicano e positivista, a questão da abolição da escravidão, que inclusive passa a ser defendida também pelos militares após a Guerra do Paraguai e por uma boa parcela da sociedade no Brasil. E as transformações que já vinham acontecendo na economia, enfim, aliada à questão também da discussão do sistema de padroado na religião, isso tudo culmina no 15 de novembro de 89, na proclamação da República. Nesse movimento republicano, né, que começa, de certa forma, capitaneado pelos ideais positivistas do Exército Brasileiro pós-Guerra do Paraguai, e do qual também passa a fazer parte uma parcela considerável da elite cafeeira da província de São Paulo, né? Esse movimento forma, na verdade, uma frente, né, professor? Uma frente republicana. De um lado, você tem um grupo da sociedade, que é a elite cafeeira, né, a qual se agrupa também aquela velha aristocracia que, descontente com a abolição da escravatura, passa a enxergar na República, passa a apoiar o movimento republicano que já existia, né? Já tinha um Partido Republicano Paulista, por exemplo, já tinha sido lançado na década de 1870 o Manifesto Republicano, o Brasil já tinha jornais republicanos, uma questão interessante, era uma monarquia, tinha um imperador, mas tinha jornal republicano, tinha partido republicano, tinham reuniões de grupos republicanos que aconteciam no Brasil, especialmente no interior da província de São Paulo. Essa elite cafeeira, mais os militares, formam a Frente Republicana, e aí, no dia 15 de novembro de 1889, nós temos o golpe da Proclamação da República, que foi um golpe, né, professor? É um golpe porque nós tínhamos um governante que estava, você poderia ter críticas ou elogios a ele, enfim, mas ele estava exercendo o poder de forma constitucional, legalmente, oficialmente, né? Legitimamente, de forma legítima. Como eu falei, você poderia ter críticas, enfim, como havia, mas ele estava ali exercendo o seu poder legitimamente, com uma Constituição, enfim. Então ele foi deposto, Dom Pedro II, né, a proclamação da República, que é um movimento importante na história do Brasil, mas Dom Pedro foi deposto, né? Professor Eliacim, com a proclamação da República, nós chegamos ao final do segundo reinado. Terminamos mais essa aula. Exatamente, uma alegria, viu, Paulo, poder compartilhar aqui com você, com todos os nossos alunos, né? Muito bom, viu? Continuem lendo, continuem estudando e vamos em frente. É isso aí. Um abraço, professor Eliacim, um abraço a você que nos acompanha aqui pelo YouTube. Bons estudos para você e daqui a pouco, daqui a alguns dias, a gente já volta com mais uma aula. Um grande abraço, bons estudos. Um abração, professor. Um abraço a todos. Um abração, até mais.